Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por este dia, por estes momentos que temos e agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha, enfim, todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, e queremos aqui mandar um alô especial para o Clenivaldo, Adrian, Regiane São de Lauro de Freitas, na Bahia. Lúcia Oliveira é de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Adelino é de Chácara Parreiral, na Serra, Espírito Santo. José Martins do Prado é de Contagem, Minas Gerais. Neuza Matos é de São Carlos, em São Paulo. Miriam Bonfim de Santana é de Camamu, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por este dia de vida que nos concedes e também pelo momento que vamos ter para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Nós pedimos uma bênção especial a todos os irmãos, amigos, amigas, irmãs, onde se encontram estudando a Bíblia conosco diariamente, que sintam a Tua presença com eles e também tenham as suas lutas, problemas, provações, tribulações solucionados por Ti, de acordo com a Tua vontade. Abençoa todos os que nos pedem orações, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo o último estudo dessa série Isaías, Mensagens de Consolo, e estamos então, esta semana, falando do novo céu e da nova terra, deste planeta renovado, e é o que nós mais aguardamos, é estarmos para sempre com o Senhor. Aqui no capítulo 66 de Isaías, algumas pessoas têm nos perguntado, que está dizendo aqui que as pessoas vão morrer, e como é que nós podemos entender isso? Esse capítulo 66 de Isaías, ele tem dupla aplicação. Ele se aplicava ao povo de Israel, os judeus, se eles tivessem aceito o Messias como o enviado de Deus, essas profecias se cumpririam na vida deles e aos poucos Deus ia transformando este planeta, de acordo com o que está em Isaías 66. Como os judeus rejeitaram a Jesus, e então esta profecia agora de Isaías 66 se aplica exatamente ao Israel espiritual e ao novo céu e nova terra no qual nós iremos habitar após o milênio. Então é assim que nós deveremos entender este capítulo 66. Nós lemos em Êxodo capítulo 19, no verso 6. Êxodo 19, verso 6 diz assim: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Aqui, quando Deus estava falando com Moisés sobre a nação de Israel, que havia sido escolhida por Deus, uma propriedade exclusiva, uma nação santa, um povo peculiar. E eles então tinham tudo para receber as bênçãos de Deus, como nós conhecemos no Antigo Testamento, e especificamente aqui no capítulo 66 de Isaías. Só que quando eles rejeitaram a Jesus, agora o Evangelho começou a ser levado a todos os povos, nações, línguas, tribos. O Evangelho deveria ser então agora pregado em todo o mundo, não somente aos judeus, se bem que as outras nações também poderiam receber a salvação se através do povo judeu eles conhecessem a Deus e aceitassem a mensagem que Deus tinha para o povo de Israel. Mas a nação de Israel falhou, e então Jesus veio, ele foi rejeitado pelos seus, e então o Evangelho começou a ser levado aos gentios. O próprio Jesus começou a pregar aos gentios quando ele esteve aqui na terra. A maior parte do ministério de Jesus foi realizado entre os gentios e não entre os judeus. Agora, após a morte de Jesus, a ressurreição,
a ida dele para os céus, ele comissionou os discípulos para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 28, Jesus, a partir do verso 18, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está agora, porque em Isaías 66 diz que os conversos dos gentios iriam vir para o Monte Santo em Jerusalém para adorar a Deus. Agora, a mensagem aqui de Jesus é para que os discípulos vão e ensine as pessoas todas as coisas e que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evangelho então começou a ser pregado por todo o mundo e agora existe uma comunidade de fé, o Israel espiritual que está se preparando para se encontrar com o Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 26 e no verso 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 20, nós lemos: anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Aqui o apóstolo Paulo falando, quando ele se converteu no caminho de Damasco, se encontrou com Jesus, então ele diz aqui que ele pregou, anunciou a mensagem primeiro em Damasco, lá onde ele estava. Ele já começou a pregar esse Jesus ressuscitado, Jesus que tinha poder para transformar vidas, assim como Paulo teve a sua vida transformada ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Nós também ainda lemos em Gálatas, no capítulo 3 e no verso 28, Gálatas capítulo 3, 28 diz assim: não há mais judeus nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, a partir deste momento em que o Evangelho começou a ser pregado por todo o mundo, aí não há mais separação entre gregos, gentios, judeus, todos são um em Cristo Jesus. Nós todos pertencemos a uma única família, não importa de que país nós somos, não importa a nossa descendência, se nós aceitamos a Jesus, nós agora somos uma única família em Cristo Jesus. É a comunidade de fé que está aguardando a volta do Senhor Jesus. Em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 11, nós lemos: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Então, naquela ocasião havia essa questão, de a pessoa ser circuncidada ou não, porque os circuncisos eram descendentes de Abraão e os incircuncisos eram gentios. Mas hoje não existe mais circuncisão nem incircuncisão, não existe hoje nem escravo nem livre, todos nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos um. E então, ainda em 1 Timóteo no capítulo 3 e no verso 16, nos diz: sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Então, este é o segredo da nossa fé. Cristo Jesus, Ele se dando por cada um de nós, morrendo pelos nossos pecados, e quando nós o aceitamos, então nós participamos desta comunidade da fé. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi enviado para morrer em lugar do ser humano, reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados e abandoná-los, passarmos pelo batismo, porque hoje nós participamos da comunidade de fé através do batismo. Naquela ocasião era a circuncisão que identificava os judeus. Hoje é o batismo, é a porta de entrada para esta comunidade de fé. Nós lemos em 1 Pedro,
As mesmas palavras que nós lemos no começo em Êxodo 19, verso 6, lemos agora então em 1 Pedro no capítulo 2, aqui no verso 9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, irmãos, agora nós somos um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, que nada venha nos afastar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que possamos perseverar, continuar firmes, caminhando e aguardando o retorno do Senhor Jesus, que virá em glória e majestade. E como eu já disse aqui essa semana, nós iremos para os céus, passaremos lá 1000 anos reinando com Cristo, e depois dos 1000 anos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, irá descer. E então, neste mundo em que nós estamos vivendo hoje, um mundo tenebroso, de trevas, de pecado, de escuridão moral, espiritual, é neste mundo que nós iremos morar novamente, porque este mundo será renovado. Fogo e enxofre descerá dos céus, quando a cidade santa estiver descendo após os 1000 anos. E então, os que estiverem mortos, os ímpios que não foram para o céu, serão ressuscitados para serem eliminados, Satanás e os anjos também. E então, essa terra será renovada, purificada, e aqui viveremos por toda a eternidade, como está em Isaías capítulo 66, construiremos casas, plantaremos, enfim, nós teremos uma vida normal, só que sem pecado, só que sem sofrimento, sem dor. Irmãos, vale a pena nós nos esforçarmos para estarmos em comunhão com Cristo dia a dia. Não é o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer que vai me salvar. Eu já estou salvo. Você já está salvo se aceitou a Cristo Jesus. O que vai fazer com que nós estejamos preparados para o encontro com Jesus é a comunhão com Ele diariamente. É estudarmos a Bíblia, é nós orarmos, é nós nos entregarmos diariamente nas mãos de Deus, atendermos às necessidades dos nossos semelhantes, porque este é o Evangelho de Jesus, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E então sim, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, poderemos erguer os nossos braços e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Aleluias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos voltar amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías capítulo 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.